Quando a Isabela descobriu que estava grávida, entrou em pânico. O principal problema era que seus pais nem imaginavam que a filha tinha um romance com um homem. A Bela, na época, tinha só 23 anos. Era uma garota jovem e ingênua, que acreditava em contos de fadas sobre o amor. E quem a fez acreditar nessas histórias foram os romances que ela devorava todas as noites, depois de voltar da faculdade. Em cada livro que lia, o herói era sempre um homem maravilhoso, que amava sua mulher, igualmente maravilhosa, e estava disposto a tudo para fazê-la feliz. Foi aí que a Isabela começou a acreditar que existia um sentimento assim, incondicional, verdadeiro, que não precisava de prova nenhuma. Quando a moça fez 20 anos, ela conheceu um homem já não tão jovem, mas bastante interessante, que a fez acreditar que estava apaixonado de verdade por ela. Para a Isabela, aquele homem se tornou o verdadeiro herói do seu romance. Eles se conheceram na faculdade onde a Isabela estudava. Ele foi até lá para dar uma palestra. Naquele dia, as ideias do Dr. Ricardo Almeida pareceram tão grandiosas, tão corretas e lógicas para Isabela, que ela ficou completamente vidrada. Depois que a palestra acabou, foi a que mais fez perguntas. A Isabela cursava ciências políticas. E não foi porque os pais a obrigaram a escolher essa área, não. Foi porque ela realmente se interessava pelo assunto. Isso veio do avô dela, que era fascinado pela situação do país e, às vezes, tinha umas ideias bem interessantes em voz alta. O avô dela passou a vida toda trabalhando no campo, mas acompanhava com muita atenção cada discurso do presidente, dos políticos, dos partidos, qualquer mudança política no país. Ele estava de olho. Foi por causa dele que a Isabela decidiu que sua futura profissão seria nessa área. A palestra do Dr. Ricardo Almeida, que na época era o prefeito da cidade, foi uma oportunidade de ouro. Primeiro, para ver o prefeito ao vivo, e segundo, para ouvir a opinião dele sobre o futuro do país e do mundo. O discurso do prefeito prendeu tanto a atenção da Isabela que ela não piscou durante as 2 horas que ele falou. Enquanto isso, os outros alunos bocejavam de tédio na sala. Claro que o próprio Dr. Ricardo não podia deixar de notar aquela estudante tão envolvida com o que ele dizia. Ela parecia fascinada não só pelas palavras dele, mas por ele mesmo. Pelo menos, foi o que pareceu para ele naquele primeiro encontro. Depois da palestra, o Dr. Ricardo foi até a Isabela. Ele estendeu a mão e se apresentou, muito educado. Boa tarde. Meu nome é Ricardo Almeida e eu sou o prefeito desta cidade. Mas, pelo que eu sei, você já me conhece, não é, minha querida? Isabela apertou a mão que o prefeito estendeu e, timidamente, baixou os olhos. Sim, claro que eu conheço o senhor. Já ouvi falar muito. Admiro muito a sua forma de administrar a cidade. E adorei como o senhor falou sobre a situação no nosso país e no mundo. Você gosta de política? Ricardo sorriu de canto. Na minha opinião, não é um assunto muito feminino. Mas a Isabela não podia concordar com aquilo. Então eles começaram uma pequena discussão, que acabou com um convite do próprio prefeito para um encontro. Belinha, você me pareceu uma moça muito inteligente e sensata. Que tal a gente continuar essa conversa num lugar mais tranquilo? Só não comente com ninguém que eu te convidei, digamos, para um jantar. Isabela balançou a cabeça concordando. Ela entendia perfeitamente. O prefeito da cidade, um homem casado e com uma reputação a zelar, não podia simplesmente aparecer por aí com uma estudante novinha. Mesmo que ela estudasse algo relacionado ao trabalho dele, aos pais, ela não disse nada. O encontro daquela noite mudou completamente a vida dela. A conversa com o Ricardo a envolvia cada vez mais. Ela gostava do jeito que ele pensava, se identificava com as opiniões dele. Com ele, a moça podia compartilhar coisas que não conseguia falar com nenhum amigo ou parente. Tirando o avô, que já estava bem velhinho, ninguém no círculo dela se interessava por aquele assunto. Por isso, conhecer o Ricardo foi um verdadeiro respiro para Isabela, uma chance de se desenvolver em algo que ela amava. Naquela noite, eles só conversaram. Depois, o Ricardo, no carro oficial dele, a levou até em casa. O que eu digo para os meus pais sobre onde eu estava? Isabela perguntou, percebendo que já era bem tarde. Ricardo pegou a mão dela e a apertou. A moça sentiu o calor da palma dele e, de repente, uma onda de ternura por aquele homem. A Isabela nunca tinha sentido um carinho assim por ninguém.
nem uma conexão tão profunda como sentia com aquele homem. Não tão jovem, mas tão interessante. Belinha, diga aos seus pais que você ficou batendo papo com as amigas. Você deve saber o que dizer para eles não desconfiarem que você teve um encontro secreto com o rapaz. A gente teve um encontro secreto? Isabela ergueu as sobrancelhas, surpresa, fazendo o Ricardo sorrir de novo, abertamente. Sobre a parte do rapaz, ela ficou quieta. Não ia ter a ousadia de lembrar um homem tão importante como o prefeito da cidade sobre a idade dele. Pode-se dizer que sim. Imagine que tivemos um encontro de verdade. E que, por causa dele, eu gostaria de te convidar para um segundo. Com sua voz aveludada e calma, Ricardo literalmente hipnotizou a Isabela. Por um momento, ela se sentiu uma garota especial. O próprio prefeito da cidade queria um segundo encontro com ela, mas em casa ninguém perguntou por que ela demorou tanto. A chegada tardia dela foi só o empurrão que eles precisavam para finalmente irem dormir. Os pais da moça trabalhavam numa fábrica de tecidos e roupas. Essa fábrica era uma das principais empresas da cidadezinha deles, então trabalhar lá era uma grande responsabilidade. O desejo da Isabela de seguir carreira na política foi visto com bons olhos pelos pais, que não entendiam nada daquele mundo. Isso aconteceu simplesmente porque nem o pai, nem a mãe entendiam do assunto. Mas eles viam o interesse claro da filha por uma área nada feminina, e não se opuseram à escolha dela. Quem mais se alegrava era o avô, que adorava os programas políticos e via um futuro promissor para quem se aproximasse da política. Acredite em mim, ele dizia para a neta, a política é um mundo que ninguém entende direito. Se você aprender os macetes, vai poder não só controlar e mexer nos pauzinhos certos, tanto na cidade quanto no país, mas também saber de coisas que os outros só podem imaginar. Isabela entendia o que o avô queria dizer. Era lá em cima que o destino das pessoas comuns era decidido. Estando perto do poder, era possível prever os acontecimentos e, na hora certa, mudar o próprio destino. E o destino dos seus entes queridos. Por isso, Isabela não ia abrir mão de jeito nenhum do contato com o Ricardo. E não era só porque ele estava perto do poder, mas também porque ela gostava dele como homem. Aos poucos, a relação deles deixou de ser só conversa e se tornou algo mais íntimo. Sem nem perceber, Isabela de repente se deu conta de que estava apaixonada pelo Ricardo e não podia fazer nada a respeito. Ela sabia que seus sentimentos eram errados, porque o homem era casado. Mas ele mesmo a procurava, e ela não conseguia negar a intimidade que ele exigia dela. Sim, Ricardo era um homem bastante exigente, porque não era uma pessoa qualquer. Era um gestor habilidoso que, como dizia o avô da Isabela, sabia mexer nos pauzinhos certos e pressionar luz nas situações certas. Ele gostava da Isabela, e por isso fazia de tudo para ter a atenção máxima dela. E o Ricardo conseguia isso com muito sucesso. Depois de 6 meses de um relacionamento que era segredo para todo mundo, Isabela estava perdidamente apaixonada por aquele homem. Estava pronta para ir com ele até o fim do mundo. Ele se tornou para ela pai, amigo, um homem próximo e amante. No Ricardo estavam concentradas todas as características mais importantes do homem com quem Isabela gostaria de passar o resto da vida. Apesar de preferir a política, na vida dela, como na de qualquer mulher, havia espaço para o amor. E a inspiração para o amor entre um homem e uma mulher, ela tirava dos romances, porque não tinha outros exemplos diante dos olhos. Talvez seus próprios pais, que se tratavam mais como amigos do que como amantes, e um casal apaixonado. Algumas vezes, Isabela viu Ricardo com a esposa. A mulher dele tinha mais ou menos a mesma idade que ele, ou seja, um pouco mais de 50. Eles não tinham filhos, então estavam sempre juntos por toda parte. Isabela nunca perguntou ao seu amante como ele se sentia em relação à esposa, e Ricardo nunca lhe fez nenhuma promessa. Eles simplesmente se encontravam algumas vezes por semana. Às vezes, Isabela achava que o homem a usava apenas como um meio para aliviar a tensão, mas ao mesmo tempo ela sentia que não conseguiria se separar dele, por mais que quisesse. Isabela também pensava com horror no que poderia acontecer se, de repente, Ricardo quisesse deixá-la, trocando-a por outra garota mais jovem e mais bonita. Um cargo mais promissor no governo do estado se desenhava para o prefeito da cidade.
Com isso em mente, Isabela temia que Ricardo se mudasse da cidade e fosse para a capital do estado. Ela achava que não sobreviveria a essa notícia, porque o amor por aquele homem era grande demais e, como Isabela pensava, não correspondido. Mas Ricardo, por enquanto, não dizia nada e não mencionava nenhuma mudança nas conversas com sua amante. Quase 3 anos depois que o relacionamento íntimo deles começou, Isabela não se sentiu muito bem. Uma visita ao médico confirmou suas suspeitas. Acontece que ela estava grávida. O que fazer e como agir? A moça ainda não tinha ideia. Ela nem tinha certeza se deveria contar sobre a gravidez a Ricardo. Mas ele descobriu tudo sozinho, quase que imediatamente depois que o médico lhe deu os resultados dos exames. Você ia esconder de mim essa informação tão importante? A voz de Ricardo soava assustadora, ameaçadora. Isabela ficou muito assustada na hora, porque não gostava de irritar ou chatear seu amado. Ela balançou a cabeça negativamente e agarrou as mãos dele, quase se ajoelhando. Doutor Ricardo, me perdoe. É que eu mesma ainda não entendi direito o que aconteceu comigo. Por isso, não estava pronta para te contar que estou esperando um filho. Apesar do relacionamento bastante íntimo e duradouro, Isabela nunca se atreveu a tratar seu amante por você. Ele continuava a parecer muito mais velho e imponente para ela. E Isabela via como ele gostava quando ela o tratava com formalidade. Ricardo nunca sugeriu que Isabela o tratasse de forma mais informal. E a moça sabia o quanto ele gostava de ser respeitado e de ter sua posição honrada. Será que o problema é que você não tem certeza se este filho é meu? Na voz de Ricardo surgiu uma suspeita. Isabela quis se ofender, mas se conteve. De jeito nenhum podia irritar aquele homem. Afinal, Ricardo preferia mulheres contidas, que sabiam controlar suas emoções. Surtos de histeria, tão comuns ao sexo feminino, eram estritamente proibidos na convivência com ele. Isso está fora de questão, respondeu ela com firmeza. Eu nunca tive ninguém além do Senhor, por isso não tenho dúvidas de que este filho é seu. E o Senhor também não deveria ter. Ricardo sorriu e abraçou a moça. Me perdoe, minha querida. Eu não quis te ofender com minhas palavras. É que a felicidade é tão grande que não consigo conter minhas emoções. E minhas emoções, você sabe, mudam como o tempo, a cada minuto. Isabela conhecia perfeitamente o caráter e o comportamento de seu amante. Ela não recebia dele apenas palavras gentis e carícias, mas às vezes também sofria com seu temperamento explosivo. Quando Ricardo estava insatisfeito com algo e literalmente soltava raios e trovões, fazendo a moça se encolher e se fechar como uma bola. Mas, daquela vez, Ricardo estava calmo. Ele falou com insistência que Isabela deveria ter o bebê. É o meu herdeiro. E mais, meu único herdeiro, com quem sempre sonhei e que nunca tive. Minha esposa, infelizmente, não pode ter filhos e por isso vivemos um casamento estéril. Mas este bebê, ele precisa nascer e herdar tudo que eu construí na vida. Mas como eu vou explicar aos meus pais o aparecimento de um bebê? Perguntou Isabela em pânico, levando as mãos à cabeça. Eles simplesmente não vão aguentar o fato de que eu, a única filha deles, tive um filho sem ser casada. Mas Ricardo acalmou sua amante, encontrando as palavras certas. Belinha, querida, seus pais não precisam saber que você está esperando um filho. Nós vamos organizar as coisas de um jeito que você passe a gravidez em outra cidade, supostamente fazendo um estágio numa grande empresa. Você vai ter o bebê, que vai entregar para mim e para minha esposa, e depois disso, estará livre para fazer o que quiser. Ao ouvir as palavras de Ricardo, Isabela ficou horrorizada. Doutor Ricardo, o senhor quer dizer que quer tirar meu filho de mim? Mas é o meu filho. Como eu posso entregá-lo ao senhor? Não é uma coisa. Não, isso é impossível. O que significa impossível? Na voz do prefeito soaram notas metálicas. Para mim, não existe nada impossível. E quem é você para decidir o que quer e o que não quer? Aqui, quem decide tudo sou eu. Se eu decidir que este filho será meu, então assim será. E ninguém nunca vai saber que meu filho nasceu de uma qualquer estudante, que foi minha amante por um tempo e que eu protegi por um tempo. Não pense demais sobre si mesma. Você é apenas um instrumento para eu conseguir a pessoa que eu preciso. Isabela ouvia seu amante e entrava em pânico.
Além de estar grávida de um homem casado, de cuja existência seus pais não suspeitavam, ele ainda se atrevia a impor condições, entregar o filho a ele e à sua esposa. As ilusões de Isabela sobre aquele homem se transformaram em pó num instante, espalhadas por uma leve brisa. Agora, em vez de um homem querido e confiável, Isabela via um gestor cruel, que havia tomado uma decisão e não ia voltar atrás, sob nenhuma circunstância. Isabela não sabia como seu futuro se desenrolaria. Eu não estou te propondo fazer isso de graça, disse o prefeito, e depois apertou suavemente os dedos da mão de Isabela. Eu vou te sustentar por muitos anos. Você não vai ter problemas com dinheiro e moradia. E mais, vou te arrumar um emprego excelente e muito bem pago. Só uma idiota recusaria uma proposta tão promissora. E você, meu bem, é inteligente. Você não quer estragar a sua vida e a vida dos seus parentes, quer? Agora as palavras de Ricardo pareciam uma ameaça direta. Ele estava insinuando que, em caso de recusa, Isabela e sua família cairiam em desgraça, resultando em condições insuportáveis que aquele homem autoritário certamente criaria para eles. Eu não quero dinheiro, gritou Isabela, com lágrimas escorrendo dos olhos. Eu quero ficar com o Senhor. Eu quero ter este filho, criá-lo com o Senhor. Ser, talvez não sua esposa, mas uma mulher próxima ao Senhor. Ricardo riu alto, soltando a mão de Isabela. Ela olhava para ele com os olhos úmidos de lágrimas, sem entender direito o que tinha dito de tão engraçado. A situação parecia difícil e nada engraçada, mas Ricardo gargalhava, enchendo Isabela de medo. Aquele homem, embora amado, continuava inacessível e desconhecido para Isabela. Quem você pensa que é, minha menina? Ele finalmente conseguiu parar o fluxo interminável de riso histérico. E então, olhou atentamente para Isabela. Você se imaginou como minha esposa e mãe do meu filho? Ao lado de um homem como eu, precisa estar uma mulher completamente diferente. De estirpe, adulta, sábia. E você? Você é uma garotinha boba e chorona que não sabe nada da vida. Ou o quê? Você acha que, só porque eu dormi com você, todas as portas estão abertas agora? Eu amo o Senhor, disparou Isabela. E depois começou a chorar. Ela mal conseguia raciocinar sobre o que estava acontecendo e como tinha se metido numa situação tão estúpida. Em quase 3 anos de relacionamento com Ricardo, ela confessou seus sentimentos e disse sinceramente o que guardava com tanto carinho dentro de si. E daí? Ele franziu a testa, claramente insatisfeito com o que ouviu. O que mais? Acha que sua confissão vai mudar alguma coisa? Eu amo o Senhor. E eu serei a mãe, não outra pessoa. Todo esse tempo, eu tentei ser a melhor para o Senhor. Eu nunca fiz nada de mal ao Senhor. E agora? Agora eu sou só uma garotinha chorona? É exatamente isso, respondeu Ricardo friamente. E agora, ou você aceita minhas condições, ou eu farei de tudo para que você se arrependa de não tê-las aceitado. E o que vai acontecer se eu não aceitar? Perguntou Isabela com a voz trêmula de pavor, seus olhos molhados de lágrimas fixos no rosto do homem amado. Ela se odiava por seus próprios sentimentos por aquele homem, por aquele que a arrastou para a lama, mas que mesmo assim continuava sendo o mais querido e próximo. Nem com o pai Isabela tinha uma ligação tão forte quanto a que tinha com o prefeito casado, que agora pretendia levar seu filho ainda não nascido. Sua vida vai virar um inferno, respondeu Ricardo secamente. E essa resposta foi suficiente para que Isabela tomasse uma decisão final. Ela não se oporia às suas condições, pelo menos porque uma jovem com um bebê no colo não seria desejada por ninguém e dificilmente conseguiria refazer sua vida pessoal e arriscar a vida dos pais e o futuro daquele mesmo bebê por nascer. Ricardo não tinha filhos, e dava para imaginar o quão forte era seu desejo de ter um herdeiro, mesmo que nascido de uma ligação passageira com uma garotinha chorona. Eu já estou no inferno, murmurou Isabela, e de repente sorriu. Ela não se oporia àquele homem, pelo menos porque estava acostumada a ceder em tudo e nunca expressar descontentamento com ele. Não importava como aquele homem se comportasse, ele continuava sendo o melhor para Isabela, e, consequentemente, todas as decisões que ele tomava eram desde o início corretas. Você ainda não sabe o que é o verdadeiro inferno, disse ele. E, de repente, para surpresa dela,
Estendeu os braços e a puxou para si. Ela chorava baixinho, com o rosto enterrado na camisa dele, enquanto mentalmente se odiava e amaldiçoava o dia em que se envolveu com o homem que virou sua vida de cabeça para baixo e a tornou completamente dependente dele. Naquela noite, Isabela quase não dormiu, pensando na decisão que havia tomado. Ela daria à luz ao filho de Ricardo, depois receberia o dinheiro com o qual construiria seu futuro. De qualquer forma, Ricardo não lhe daria paz. E Isabela não queria estragar a vida de seu filho. Que aquele bebê crescesse em uma família completa. Que Ricardo fosse feliz ao lado de sua esposa e seu futuro herdeiro. Isabela, de qualquer forma, continuaria sendo a mulher principal na vida dele. Aquela que lhe deu um filho e que sacrificou sua maternidade em prol do homem amado. Mãe, pai, eu vou fazer um estágio em São Paulo. Isabela anunciou sua decisão aos pais uma semana depois. Antes desse anúncio, ela e Ricardo discutiram longamente como sua gravidez se desenrolaria. Ficar na cidade natal era impossível, e Isabela não queria ir para a capital do estado. Se era para mudar sua vida radicalmente, seria melhor trocar a pequena cidade do interior por São Paulo. Você nunca esteve lá, respondeu Ricardo. E não tem a menor ideia de como é viver numa cidade enorme. Eu quero morar em São Paulo. E também quero conseguir um bom emprego depois que... Você sabe do que estou falando. Agora que terminei a faculdade e tenho um diploma, não posso procurar trabalho porque estou grávida. Estou perdendo um ano da minha vida para tornar a sua vida e a de sua esposa completas e felizes. E eu quero uma compensação pelo meu sacrifício. Ricardo sorriu ironicamente, olhando para o rosto de Isabela. Ele claramente não esperava tais exigências dela. Você decidiu não se contentar com pouco, disse ele, seus lábios se abrindo em um sorriso. Acha que a vida em São Paulo é um mar de rosas? Acha que se você se firmar na capital vai conseguir alguma coisa? Você é vazia. Você é uma garotinha boba e ingênua. Como pode esperar algo, tendo só bobagens na cabeça? Ricardo continuou a insultar Isabela, mas ela decidiu não ceder a essas provocações. Antes, ele lhe dizia que nunca se envolveria com uma mulher boba, mas agora parecia que durante todo o tempo do romance deles, ele a considerava exatamente assim. Ela não disse uma palavra ao seu ex-amante sobre como ele estava sendo bobo em relação a ela. Isabela ainda tinha medo de Ricardo e não queria cair em sua fúria. Eu já disse tudo, respondeu ela, tentando fazer sua voz soar confiante e firme. Se o senhor não quiser aceitar minhas condições, serei forçada a contar a verdade aos meus pais. Eu quero ir para São Paulo. Não quero viver aqui ou na capital do estado. Eu quero mais. E o senhor me prometeu que eu teria o direito de escolher. Eu vou me candidatar a governador, disse-lhe Ricardo. Depois que eu conseguir esse cargo, a vida no estado e nesta cidade vai mudar radicalmente. E você escolhe uma cidade enorme, onde não vai ser nada fácil e eu não poderei te ajudar, a não ser financeiramente. Eu não preciso de outra ajuda sua, cortou Isabela. Dinheiro é suficiente. O senhor não vai me deixar ver a criança, não é? O senhor quer levá-la. Então, por que eu deveria ver o bebê que o senhor vai tirar de mim? O senhor pode me achar boba e vazia, mas não pode deixar de entender que eu me tornarei mãe de uma criança que será tirada de mim. Se no futuro você se arrepender da sua decisão, eu não poderei fazer mais nada, disse Ricardo. Você vai se remoer de arrependimento, me pedir para consertar tudo, mas eu não farei nada para te ajudar. Fique ciente disso. Isabela assentiu. Ela entendia que estava fazendo um acordo terrível e bastante estranho, no qual ficaria sem o filho, mas com dinheiro. Ela tinha uma escolha, afinal. Poderia fugir da cidade, deixando seu amante sem o filho e sem a possibilidade de ameaçá-la. Mas Isabela não quis. Ela ainda não sentia nada pelo bebê que crescia dentro dela. Isabela ainda não compreendia totalmente a seriedade e as possíveis consequências da decisão que havia tomado. Algumas semanas depois, ela já estava em São Paulo. Chegou de ônibus no terminal Tietê, pegou um táxi e ditou ao motorista o endereço que Ricardo lhe enviara por mensagem. Ele alugou um apartamento de 2 quartos em Moema, e foi para lá que a moça se dirigiu logo após chegar à capital. Ela estava cheia de entusiasmo. Queria desarrumar as malas o mais rápido possível e depois passear até tarde da noite pela maior cidade do país. A dona do apartamento, que esperava Isabela na portaria, olhou para a moça com indiferença. Provavelmente,
Ela não sabia de toda a verdade sobre a situação de Isabela e não tinha ideia de que seu amante rico e não muito jovem, que decidiu não revelar seu nome verdadeiro, estava alugando o apartamento para ela. O André me disse que você planeja morar em São Paulo por pelo menos 6 meses, disse a proprietária, enquanto Isabela inspecionava o apartamento. Ao ouvir um nome desconhecido, a moça ficou tensa no início, mas depois percebeu que Ricardo havia se apresentado como André para a proprietária. Sim, exatamente. Eu vim para a capital para um estágio. No mínimo 6 meses, mas provavelmente mais. Isso é bom, a mulher assentiu. E olhou para Isabela mais uma vez. Eu precisava mesmo de um inquilino para um longo prazo. Mas olha, Isabela, no apartamento é proibido dar festas e fazer barulho. O bairro aqui é bom. Os vizinhos são gente fina. E o seu André se responsabilizou por você e me prometeu que não terei problemas. Não se preocupe. Será exatamente como a senhora disse, respondeu Isabela, enquanto já olhava pela janela, admirando os prédios vizinhos. Ela nunca tinha morado em um lugar assim. O apartamento era enorme para um 2 quartos, mobiliado com o que havia de mais moderno. Até a louça na cozinha era francesa e de altíssima qualidade. Assim que a proprietária saiu, Isabela ligou imediatamente para Ricardo. Cheguei. Já estou no apartamento. Ótimo. Amanhã você descansa. E na segunda-feira tem que começar a trabalhar. Seu estágio não será de mentira. Então você terá que trabalhar por pelo menos 2 meses. Não tenho nada contra trabalhar, respondeu Isabela. Fico até feliz por poder fazer algo útil. Isabela não estava mentindo. Ela realmente queria trabalhar e se desenvolver. Depois que desse à luz, recebesse o dinheiro e a tão sonhada liberdade, precisaria construir sua própria vida. E Isabela sonhava em poder ficar na capital e ter a oportunidade de se estabelecer em São Paulo de verdade e por muito tempo. Já que Ricardo decidiu se livrar dela com dinheiro, que fosse com tudo a que tinha direito. E olha só, disse ele, friamente, nada de homens. Você deve se dedicar ao trabalho e depois à preparação para o nascimento do bebê. Se eu descobrir que você está se encontrando com algum Zé Ninguém paulistano, você volta para casa. E não haverá uma segunda chance para um futuro feliz. Isabela ficou indignada por dentro com as palavras de Ricardo, mas por hábito, não disse nada em voz alta. Para ela, que por vários anos se encontrou com Ricardo e nunca olhou para outro homem, foi muito ofensivo ouvir palavras tão sujas dele. Isabela nunca foi leviana ou fácil. Ela amava e continuava a amar Ricardo, mesmo apesar de suas palavras injustas. Como ela pôde se deitar com um homem que, na sua frente, dizia uma coisa e por trás a considerava uma garotinha chorona e disponível? E por que Isabela não via antes tanta maldade naquele homem, que só começou a aparecer depois que eles pararam de dormir na mesma cama? Eu não vou permitir nada, disse ela, entre dentes, cerrando os punhos. Eu nunca lhe dei motivos para me considerar uma mulher leviana. Naquela época, você tinha um incentivo Rio Ricardo ao telefone. Você tinha certeza de que seria assim para sempre. Eu nunca tive certeza de nada ao seu lado, respondeu Isabela. E depois ouviu mais uma enxurrada de palavras sobre como ela era uma caipira boba e ingênua todo o tempo em que dormiu com o prefeito. Ouvindo as acusações e insultos de Ricardo, Isabela pensava em silêncio que faltava pouco para aguentar, e depois ela estaria livre e poderia fazer o que quisesse. Todos esses anos que Isabela esteve ao lado do prefeito, ela só tentou corresponder às suas expectativas e, de forma alguma, ferir seu orgulho. Havia homens que demonstravam simpatia por ela, mas Isabela permaneceu fiel a Ricardo e não correspondia às suas investidas. Entre eles, havia homens bastante decentes, com quem seria possível construir um relacionamento sério e até mesmo uma família. A conversa com o ex-amante deixou um gosto amargo, e Isabela passou a noite toda se revirando na cama, repassando na memória os restos das lembranças de um tempo que parecia ter ficado para sempre em um passado tão distante que tentar recuperar algo, ou mesmo apenas lembrar, era uma ocupação tola e sem sentido. Um passeio por São Paulo acalmou um pouco Isabela. A moça andava pelas ruas olhando as casas bonitas e os carros caros. Ela imaginava sua vida futura, na qual também haveria um bom apartamento no centro, um carro de luxo e um homem amoroso ao seu lado. Isabela certamente teria uma família, na qual nasceriam filhos.
e um futuro que com certeza seria feliz e despreocupado. Com esses pensamentos, ficava mais fácil respirar. O humor melhorava. Isabela tentava simplesmente não pensar nos próximos meses. É apenas o meu trabalho, pensava ela, referindo-se tanto à sua gravidez quanto ao estágio de 2 meses. Eu apenas cumprirei meu dever, pelo qual receberei dinheiro e a oportunidade de viver melhor. Isabela se acalmava com esforço, ainda sem entender bem como sua vida se desenrolaria depois que entregasse o filho nas mãos de Ricardo. Ela não via essa situação com clareza, porque dentro da moça ainda havia a esperança de que o prefeito mudasse de ideia e simplesmente assumisse o sustento dela e do filho que ela teria dele. Talvez, mais cedo ou mais tarde, Isabela até se tornasse sua esposa. E então, ela se transformaria não apenas em uma mulher feliz ao lado de seu amado, mas na esposa do prefeito e, talvez até então, do governador. Enquanto o bebê não nascesse, e Ricardo não o levasse, a esperança de uma mudança para melhor ainda ardia na consciência de Isabela. Na manhã seguinte, ela se dirigiu ao escritório da empresa onde precisava estagiar. O caminho para o trabalho não demorou muito. O cuidadoso e calculista Ricardo alugou um apartamento a apenas 2 quilômetros do escritório e Isabela nem precisou usar transporte público para chegar ao local. Nos últimos dias, ela começou a sentir muito enjoo com cheiros fortes, então uma viagem em um ônibus lotado na hora do rush ou no metrô parecia insuportável. No momento em que Isabela caminhava pelas ruas de São Paulo em direção ao trabalho, ela pensou novamente em como Ricardo podia ser atencioso. Não era à toa que ela o amava. O prefeito não era tão ruim assim, mesmo apesar do relacionamento pessoal deles ter se deteriorado. Na recepção de um pequeno centro empresarial, Isabela chegou às 8h45. Ela estava um pouco nervosa, pois nunca tinha trabalhado em lugar nenhum antes. E essa chance de estágio, e depois de um emprego, era para ela um verdadeiro bilhete de sorte. Aqui está o seu crachá. Uma moça simpática, sentada na recepção, lhe entregou um cartão de plástico com a inscrição visitante. Olhando para ela, para suas unhas bonitas e penteado impecável, Isabela pensou que um dia também se tornaria tão chique, cara e confiante. Por enquanto, ela era apenas uma garota do interior que, graças à ajuda de uma pessoa influente, conseguiu não apenas um passe para este prédio, mas também uma empresa promissora. Como eu encontro a empresa Prospecto? Perguntou Isabela à recepcionista, e então sentiu alguém tocar sua mão. Virando-se, Isabela viu um homem bonito, de uns 30 anos, que sorria para ela e continuava a segurar sua mão no cotovelo dela. Você é a Isabela Dantas? Ele perguntou, e Isabela achou graça. Ninguém nunca a havia chamado pelo nome e sobrenome de forma tão formal. Ela tinha 23 anos. Tinha acabado de se formar na faculdade e ainda não estava acostumada a ser tratada com tanta pompa. Pode me chamar de... Isabela ela sorriu para o homem simpático e viu como a própria recepcionista lançou um olhar muito interessado para ele, que parecia completamente indiferente. Meu nome é Isabela. Isabela Dantas de Medeiros. O homem tirou a mão do cotovelo dela e estendeu a palma. Pedro Rocha, vice-diretor de recursos humanos, apresentou-se ao homem, e Isabela não conseguia desviar o olhar da moça que literalmente devorava Pedro com os olhos. Ali era óbvio que havia uma simpatia, a qual o próprio Pedro não dava atenção. Você me leva até meu local de trabalho? Isabela sorriu novamente, tentando parecer o mais amigável possível. Como ela gostava dali! Ela estava no saguão do centro empresarial há apenas 15 minutos e já estava apaixonada por aquela vida e pelas oportunidades que se apresentavam diante dela. Claro. Vamos juntos. Eles subiram de elevador até o 5º andar. Outras pessoas também estavam com eles. E, a julgar por suas roupas caras e conversas de negócios, a vida em São Paulo parecia algo de conto de fadas. Pedro levou Isabela até a recepção onde ela iria trabalhar. Ao prometer um estágio à sua amante, Ricardo não avisou Isabela que ela seria temporariamente a assistente do diretor-geral. Isabela teria que ficar na recepção, cuidar do registro de documentos e da recepção de visitantes.
Foi assim que, em resumo, Pedro descreveu as funções de Isabela. Para ela, que tinha um diploma de estrategista político, era estranho trabalhar como uma simples secretária, mesmo que no quadro de funcionários o cargo tivesse um nome bonito, especialista em gestão de documentação. Pedro conseguiu descrever de forma bonita as futuras perspectivas de Isabela. Por exemplo, ele mencionou que se ela passasse com sucesso no estágio, poderia trabalhar na empresa como especialista em relações públicas políticas. Isabela ouvia Pedro de boca aberta. Parecia que ela havia entrado em uma realidade paralela, na qual portas se abriam para uma vida completamente diferente, cuja existência a moça nem sequer suspeitava. O trabalho lhe agradava, mas Isabela queria algo mais. Ela via as pessoas que vinham ao diretor-geral, empresários, funcionários públicos e futuros deputados que buscavam o desenvolvimento de suas carreiras políticas e para os quais se abria um futuro brilhante. Isabela também queria participar ativamente desse futuro. Ela sonhava que um dia estaria fazendo o que amava, participando da política e promovendo algum político ao topo. Ela queria que ao seu lado estivesse um desses políticos promissores, que seria grato por seu trabalho e que, em forma de agradecimento, a cobriria de presentes e coisas caras. "Você está se saindo muito bem no seu trabalho", disse Pedro a Isabela, após algumas semanas de trabalho dela. Nesse tempo, a nova funcionária nunca se atrasou. Sua dedicação agradava ao diretor-geral. E ela foi autorizada a participar da campanha de relações públicas para a promoção de um dos candidatos mais promissores, que era um grande cliente da Prospecto. Isabela trabalhava e sentia que havia encontrado o caminho certo. Ela não só gostava do trabalho, mas também de ver os resultados de seus esforços. Ouvir tais palavras do vice-diretor de recursos humanos era gratificante. Agora, ela era devidamente valorizada. E seu futuro parecia mais promissor. "Eu gosto muito de trabalhar aqui", confessou Isabela, sorrindo abertamente para Pedro. Além de gostar de trabalhar na Prospecto, ela também gostava de Pedro Rocha, que correspondia à sua simpatia. Várias vezes eles almoçaram juntos. Uma vez foram ao cinema e Pedro até a convidou para uma viagem de fim de semana ao Rio de Janeiro. "O chefe está pensando em abrir uma filial no Rio", disse Pedro a Isabela. "E nós dois poderíamos não só ver com nossos próprios olhos a futura criação da Prospecto, mas também conhecer a cidade." Isabela concordou sem hesitar. Ela quase se esqueceu de sua condição. A gravidez estava se aproximando dos 3 meses, e a moça já não sofria com os enjoos e o desejo constante de dormir. Às vezes, Isabela até achava que não havia bebê nenhum dentro dela, de tão normal que seu estado se tornara. Apenas um ultrassom confirmou o fato de que ela estava grávida. Recusar a viagem ao Rio de Janeiro por causa da gravidez? Isabela não pretendia. Ela queria não só ver com seus próprios olhos outra cidade e a futura filial da Prospecto, mas também ficar perto de Pedro, que lhe parecia um homem muito interessante e atraente. E por que ele, que veio do interior, conseguiu não só se firmar em São Paulo, mas também sentir a direção certa em que queria se desenvolver? Essa persistência e incrível intuição agradavam a Isabela. A cada dia, ela se convencia mais de que era Pedro o homem com quem ela poderia estar no futuro, se não fosse por essa gravidez. Por outro lado, se não fosse por essa situação, ela nunca teria conhecido Pedro. Ricardo ligava para Isabela mais ou menos uma vez a cada 2 ou 3 dias. Ele perguntava exclusivamente sobre a saúde e o desenvolvimento da gravidez, nunca se interessando em como sua ex-amante estava se saindo no trabalho em uma grande empresa de relações públicas. Ele também não perguntava se Isabela estava se relacionando com alguém. Ela esperava que Ricardo não estivesse espionando-a. Sobre a viagem ao Rio com Pedro, Isabela também não disse nada, não querendo despertar a raiva de Ricardo e o desejo de controlar ainda mais a vida de sua ex-amada. "Me diga, quem é Ricardo para você?" perguntou Pedro a Isabela naquela manhã, enquanto tomavam um cafezinho em uma cafeteria perto da rodoviária do Tietê. Em 40 minutos, o ônibus deles partiria. Com a pergunta inesperada, Isabela olhou para ele assustada, e em sua cabeça surgiram 1 milhão de opções de resposta. Escolher a mais adequada de repente se tornou uma tarefa impossível. "Ele é amigo do meu pai", mentiu ela, sentindo um nó desagradável na garganta. "Por que você?" perguntou de repente. "Não sei. Não acreditei muito. É que ele pediu por você. Eu sei que o Ricardo vai se candidatar a governador.
ocupa um bom cargo no estado e tem todas as chances de vencer as eleições. É que você mesma nunca mencionou o nome dele nas conversas, como se tivesse aparecido no prospecto por acaso. Mas não foi por acaso, não é? Isabela pegou a xícara de café e a levou aos lábios, tentando esconder o rosto com aquela xícara salvadora. Pelo rosto dela, Pedro leria rapidamente toda a verdade, então era preciso esconder os olhos com urgência e evitar que a conversa continuasse. No entanto, nos planos de Pedro não estava uma mudança tão rápida de assunto. E seu pai, o que ele faz? Perguntou Pedro. E Isabela sentiu o sangue subir às bochechas. Ela sentiu um calor imediato, seguido de enjoo. Contar a verdade sobre quem Ricardo realmente era para ela, a moça não queria, sob nenhuma circunstância. Meu pai é um simples operário de fábrica, respondeu Isabela. Ele é amigo do Ricardo. Um amigo tão bom e próximo que o próprio prefeito da cidade se preocupou com o futuro da filha dele? Pedro sorriu ironicamente. Isabela sentiu que ele não acreditava nela. Contar a verdade também não era uma opção. Senão tudo que ela mantinha em segredo viria à tona. Seu caso com Ricardo, o motivo de estar em São Paulo e sua delicada condição. Sim, um bom amigo, ela olhou com firmeza para o rosto de Pedro. E qual o problema? Não pode ser? Um prefeito não pode ser amigo de um homem simples? Na voz dela, havia um desafio. Isabela aprendeu a tática de que a melhor defesa é o ataque trabalhando na prospecto. Muitos funcionários se comportavam assim. E, em geral, a vida em São Paulo era de tal forma que era melhor se comportar de forma desafiadora do que tentar provar algo a alguém, especialmente se você mesmo estivesse mentindo. Não. Por que não? Pedro de repente sorriu. Fiquei curioso para saber como você veio parar na nossa empresa. Eu conheço o Ricardo, e esse homem não faz nada por nada. Eu mesmo cuidei da campanha dele quando ele se elegeu prefeito, então sei do que estou falando. Ouvi dizer que ele tem uma amante na cidade, jovem e bonita. Por algum motivo, pensei que fosse você. Isabela sentiu o coração acelerar. A moça teve a sensação de que Pedro já sabia de tudo. Apenas estava testando-a agora, dando-lhe a chance de confessar tudo. Mas Isabela não ia fazer isso. De jeito nenhum ela poderia admitir que era tal amante, de quem até em São Paulo se falava. Se fosse eu, respondeu ela, continuando a olhar desafiadoramente nos olhos de Pedro, ele não me mandaria para São Paulo. Por que ele mandaria sua amante para tão longe? Pedro sorriu. Talvez você tenha razão, embora eu já tenha ouvido falar várias vezes de como homens importantes e ricos se livram de suas amantes que se tornaram indesejadas. É uma prática comum. Isabela engoliu em seco. De fato, Ricardo a descartou como uma parte desnecessária de sua vida, que poderia ser facilmente jogada no vaso sanitário, para depois apertar o botão e nunca mais cruzar seu caminho. Claro, algo em comum entre Isabela e Ricardo ainda restava. Mas isso não era motivo para o desenvolvimento de seu relacionamento. Pelo contrário, era o ponto final em seu romance, que ficou em um passado tão distante. Pedro não falou mais sobre Ricardo, mas um gosto amargo permaneceu em Isabela após essa conversa. O humor estragou e a viagem já não lhe parecia tão romântica quanto antes. No ônibus, Isabela sentiu enjoo novamente. E foi várias vezes ao banheiro para se recompor. Apesar da conversa desagradável, a viagem acabou sendo ótima. Pedro era um excelente guia, e Isabela se apaixonou pela cidade. Na primeira noite, Isabela e Pedro passearam por muito tempo pela cidade, se escondendo periodicamente da chuva, que começava de repente sob as marquises de prédios antigos. Em um momento, quando Isabela menos esperava, Pedro de repente a puxou para si e a beijou. Naquela noite, eles dormiram juntos, na mesma cama. Pela primeira vez em vários anos, Isabela permitiu que outro homem estivesse com ela. Foram sentimentos novos, diferentes dos que ela sentia quando estava nos braços de Ricardo. Poderia ser chamado de paixão, até mesmo de amor, um flash brilhante que de repente iluminou tudo ao redor e fez Isabela ficar cega com seu brilho. Ela voltou para São Paulo completamente diferente. Pedro segurava sua mão e lhe contava histórias engraçadas. Isabela se sentia feliz. O relacionamento deles era diferente. Não se parecia com o que existia entre ela e Ricardo. Obrigada por tudo, agradeceu ela a Pedro com fervor quando ele a acompanhou até em casa. Foi uma viagem incrível. Você é incrível, ele sorriu e a beijou mais uma vez.
Agora, o relacionamento deles era outro. Havia passado para um novo nível. Mesmo assim, Isabela não se atreveu a convidá-lo para seu apartamento alugado. A moça tinha medo de que Ricardo descobrisse sobre esses encontros. E só Deus sabia como ele se comportaria se soubesse do envolvimento da mãe de seu futuro filho com outro homem. Algumas semanas depois, Isabela começou a notar mudanças em sua aparência. A barriga arredondou, os seios aumentaram. Esconder a gravidez de Pedro não seria mais possível. Isabela tentou limitar seus encontros com ele, entendendo perfeitamente que essas restrições não levariam a nada de bom. "Por que você não quer vir na minha casa?" perguntou Pedro, com um tom de ofensa na voz, quando Isabela, pela terceira vez, recusou um encontro com continuação. "Não estou me sentindo bem", mentiu ela, pensando que a mentira estava se tornando parte de sua vida. Mas continuar mentindo era perigoso. Se Pedro descobrisse a verdade sobre sua condição, o relacionamento deles certamente chegaria ao fim. E Isabela não queria isso de jeito nenhum. O que ela realmente queria, a moça nem sabia ao certo. Era preciso tomar uma decisão, porque em algumas semanas, todos ao seu redor perceberiam sua condição. Um dia, Pedro a esperou depois do trabalho, e junto com ela se trancou na copa. O coração de Isabela quase saltou do peito. Ela se preparou para uma conversa séria, como se fosse uma tempestade iminente, à qual era inútil resistir. "Por que você está fugindo de mim?" A voz de Pedro soava indignada. "O que está acontecendo? Você arrumou outra pessoa? Acha que eu não percebi sua barriga? Eu não sou como você imagina a maioria das mulheres. Se sua ex te traía à torto e à direito, não significa que todas as mulheres são assim." "Então por quê?" perguntou ele, encarando-a. "Por que você está me evitando?" Isabela soluçou. "Eu não quero que falem de nós. Assim que meu estágio terminar, que seja o que tiver que ser. Mas, por enquanto, não quero que todos vejam o que está acontecendo entre nós. Que diferença faz o que os outros pensam de nós?" Pedro levou as mãos à cabeça. "Eu estou enlouquecendo pensando em você. E você se esconde de mim como se eu não fosse nada para você." Isabela já não se continha, chorando baixinho e enxugando o rosto com as mãos. Pedro a abraçou, apertou-a contra si e, em seguida, disse em voz baixa: "Casa comigo." Isabela levantou os olhos marejados para ele, piscou várias vezes, como se não acreditasse que tudo aquilo não era um sonho. "Você tá falando sério? Você quer que eu seja sua esposa?" "Quero", suspirou Pedro e a apertou ainda mais forte. "Eu vou para o Rio por 2 meses. Preciso participar do desenvolvimento da filial, da seleção de pessoal e de outras questões administrativas. Seu estágio está quase no fim. E eu quero que você venha para mim. Vamos morar juntos, nos casar. E eu te ajudo a conseguir um emprego na Prospecto do Rio." Isabela quase ficou sem fôlego com a enxurrada de emoções. Pedro estava falando a verdade. Ninguém nunca a havia pedido em casamento, e de repente, um homem tão promissor, de quem ela gostava e com quem estava disposta a ir até o fim do mundo, fazia a proposta. Mas como ela poderia aceitar, se em 5 meses daria à luz a um filho? Sua cabeça girava com os pensamentos. Era preciso decidir algo, responder algo. "Eu aceito", disparou ela. Alguns dias depois, Isabela se despediu de Pedro no aeroporto. Feliz e antecipando uma vida futura despreocupada, ela agora pensava em como ganhar tempo. Na mão dela, brilhava o anel de noivado. Olhando para ele, tudo dentro de Isabela se revirava de felicidade e alegria. Eles se falavam todos os dias, várias vezes ao dia. Isabela esperava ansiosamente o fim do estágio para, depois disso, ir visitar os pais. Ela inventou para Pedro uma história sobre a doença da avó, que precisava de cuidados. A avó já havia falecido há muito tempo, mas Isabela realmente queria ir à sua cidade natal para visitar os pais. "Espero que sua avó melhore e você se mude para cá", dizia-lhe Pedro, sem se preocupar com o adiamento da união deles. "Estou com saudades. Sinto tanto a sua falta." "Eu também", suspirava Isabela. "Vamos continuar nos falando todos os dias. E eu vou tentar ir para aí o mais rápido possível." Quando chegou à casa dos pais, vestidos largos e moletons ajudaram Isabela a esconder a gravidez,
e ninguém de sua família notou qualquer mudança nela. A mãe e o pai perguntavam sobre sua vida em São Paulo, olhavam sua carteira de trabalho, admiravam sua inteligência e habilidades, sem saber de que maneira sua filha conseguiu entrar em uma empresa tão promissora. Um dia, depois de um passeio pelo parque, ela se sentou em um banco perto de um lago. Com alívio, esticou as pernas e ergueu o rosto para o sol. Era agosto, a época mais bonita do ano, quando já não fazia tanto calor, mas os sinais do outono ainda não haviam aparecido. Isabela sorria para o sol, pensando em como tinha agido corretamente em relação ao filho, a Ricardo, a Pedro e ao seu futuro. Descansando, uma voz feminina soou ao lado de Isabela, e a moça se virou assustada, quase gritando. Era Eugênia, a esposa de Ricardo. Isabela a tinha visto ao vivo apenas algumas vezes na vida. No resto do tempo, a moça olhava as fotos da rival em jornais e na internet. Fica aí, sentada. Não tenha medo, sorriu Eugênia, vendo o pânico no rosto de Isabela. Eu não vou te comer. Temos que conversar. Isabela olhou para Eugênia. Para seus 50 e poucos anos, a mulher parecia muito bem. Não havia cabelos brancos, o penteado era impecável e ela estava vestida na moda, mas sem exageros. A pele do rosto não estava cheia de rugas, e a esposa de Ricardo parecia ter uns 45 anos, no máximo. "O que eu tenho para conversar com a senhora?" perguntou Isabela, afastando-se para a beira do banco. "Sobre o que está acontecendo na sua vida, e que diz respeito diretamente a mim e ao meu marido", respondeu Eugênia, impassível. "Ou você acha que eu não sei de nada? Nem sobre você, nem sobre as mudanças que você está preparando para nós?" Isabela ficou em silêncio. Claro que Eugênia sabia de tudo o que acontecia entre ela e Ricardo. Ricardo não escondia suas aventuras da esposa, e ela estava completamente satisfeita com o fato de ele procurar o que precisava fora de casa e não a incomodar. Todo o patrimônio do prefeito estava em nome da mulher, pelo menos aquilo que ele não queria expor para a imprensa e os moradores da cidade. Além disso, em nome da mãe de Eugênia havia ainda mais imóveis e outros bens que um simples prefeito de uma cidade do interior simplesmente não poderia ter se fosse um funcionário honesto. Ricardo não era, por isso escondia tudo, registrando em nome da esposa e da sogra. Ambos os cônjuges estavam satisfeitos. Eugênia tinha seu próprio negócio. Ricardo tinha sua amante. E ambos tinham um casamento sólido, construído não em sentimentos e emoções, mas em bom senso. "Eu sei que o Ricardo, na velhice, meteu na cabeça que quer ser pai", disse Eugênia, olhando fixamente para Isabela. "Ele ainda não sabe que esse presente do destino eu não quero nem de graça." Isabela olhou surpresa para Eugênia. "Como assim não quer?" perguntou a moça. "Mas vocês queriam um filho." "Eu nunca quis filhos", respondeu Eugênia, semicerrando os olhos para o sol e depois olhando para o rio. "Aqui é bonito. Eu gosto da minha vida e do fato de não ter obrigações com filhos. Eu não quero filhos, entendeu?" Isabela sentiu um arrepio na espinha. O que aconteceria agora? Eles e Ricardo desistiriam do filho? E ela teria que criar Lu sozinha? Não, essa situação não agradava a Isabela. Ela havia combinado outra coisa com Ricardo. "E então?" perguntou ela com a voz trêmula. "O que a senhora me propõe?" Dinheiro ela deu de ombros. Muito dinheiro. "E seu desaparecimento da cidade e do país. Eu te pagarei o suficiente para que você, seu filho e seus pais não precisem de nada nos próximos anos. Depois, você se vira." "Não foi isso que eu combinei", murmurou Isabela, sentindo o enjoo subir pela garganta. "Eu não preciso desse filho." "Nem eu", cortou Eugênia, levantando-se do banco. Ela remexeu em sua bolsa, cujo valor era equivalente ao de um bom carro usado, e depois estendeu um cartão de visita a Isabela. "Me ligue quando a poeira baixar. De cabeça fria, se pensa melhor." Ela se foi, e Isabela, segurando o cartão de visita na mão, de repente começou a tremer. Pegando o telefone da bolsa, ela discou o número de Ricardo. "Ricardo, é a Isabela. Ela não quer o filho. O que eu faço?" Do outro lado da linha, houve silêncio. Isabela, ansiosa, amassava o cartão de visita, esperando a resposta do homem mais influente de sua vida. Ricardo não podia simplesmente cancelar tudo. Ele queria um filho.
Ele fez de tudo para consegui-lo. E Isabela, com certeza, não precisava mais daquele filho. Ela ia se casar, tinha seus próprios planos de vida, nos quais a aparição de um bebê chorando não se encaixava de jeito nenhum. Volte para São Paulo, disse Ricardo friamente, que amanhã mesmo você não esteja mais na cidade. Eu te avisei para não ousar voltar aqui e se fazer lembrar. Ninguém deve saber da sua gravidez. E você, como sempre, agiu de forma estúpida. E a sua esposa? Perguntou Isabela, insistente. Ela não quer. Cala a boca, gritou Ricardo. Com a minha esposa eu me resolvo. E você, vai embora. Ele desligou e Isabela amassou o cartão de visita de Eugênia na mão e o jogou na lixeira que estava na margem. No dia seguinte, a moça partiu para São Paulo, sem intenção de voltar para casa até o nascimento do bebê. Aos pais, ela contou sobre um novo emprego em outra empresa e um futuro promissor. Eles acreditaram na filha, sem desconfiar da verdade, que seria um verdadeiro golpe para eles. Com Pedro, Isabela continuou a se comunicar. A gravidez agora lhe parecia um obstáculo enorme no caminho para alcançar seu principal objetivo: tornar-se esposa de Pedro, mudar-se para uma cidade enorme, conseguir um emprego decente e viver uma vida sem dificuldades. Isabela também sonhava com o trabalho. Lembrando-se do avô, Isabela se orgulhava de si mesma, pois agora tinha educação e a chance de um emprego promissor. Só precisava aguentar um pouco mais. A gravidez passou dos 6 meses, e agora a barriga era claramente visível. Era outubro, e as roupas de frio não ajudavam a esconder a gravidez, então a condição de Isabela tornou-se bastante óbvia. Quando Pedro perguntava sobre a mudança, ela inventava mais uma vez uma mentira sobre o mal-estar da avó e a impossibilidade de sair da cidade. Por quanto tempo mais Pedro aguentaria essa mentira? Isabela não sabia, mas já começava a entender que estava andando na beira do abismo. Um movimento em falso, e todos os seus planos e sonhos cairiam nesse abismo. O encontro com Pedro foi uma surpresa. Isabela caminhava pelo supermercado quando ouviu alguém chamar lá. A voz era tão familiar que tudo dentro dela doeu de desespero e da consciência do fim de uma vida feliz que mal havia começado. Pedro olhava para Isabela, chocado. Afinal, a moça agora tinha uma barriga saliente e, calculando os prazos, Pedro não podia deixar de entender que sua noiva não estava grávida dele. Eu posso explicar, tudo, gaguejou Isabela, mas pelo rosto do noivo ficou claro que nenhuma explicação era necessária. E o que ela poderia dizer? Uma noiva que morou em São Paulo todos esses meses, enganando seu amado e grávida de sabe-se lá quem, não podia mais continuar sendo noiva. Não preciso que você explique nada, disse Pedro, entre dentes, e estendeu a mão. Isabela, com lágrimas nos olhos, tirou o anel e o colocou na palma da mão de seu ex-noivo. Assim, tudo entre eles acabou, sem explicações desnecessárias e histeria. Simplesmente se encontraram por acaso em uma loja, trocaram algumas frases e terminaram sua história. Isabela estava em pânico. Agora ela não tinha noivo e aquele futuro brilhante que havia sonhado. Tinha apenas uma gravidez de quase 27 semanas, um ex-amante que a controlava e pensamentos sobre a esposa dele, que não queria aceitar a criança. Ricardo veio a São Paulo em dezembro, exatamente um mês antes da data prevista para o parto. Ele estava seco e falava com Isabela de forma arrogante, e parecia distante e desinteressado na vida dela. Você vai dar à luz no centro perinatal onde um amigo meu trabalha. Depois do nascimento, você assina os papéis de renúncia e pode se considerar livre. Você não é mais necessária para mim. Isabela ouvia Ricardo em silêncio, enquanto por dentro sentia uma gama de emoções. Da pena de si mesma ao ódio por aquele homem rico que lhe dizia palavras tão cruéis e feias. Faltava um mês, depois do qual a vida de Isabela deveria mudar. Ricardo continuaria a alugar o apartamento para ela por um mês após o nascimento do bebê. E depois Isabela teria que arrumar sua vida por conta própria. O parto começou exatamente na noite de Ano Novo. Depois de passar o dia 30 e 1 de dezembro inteiro em trabalho de parto, às 9 da noite, Isabela estava a caminho do centro perinatal, sofrendo de dor e do desejo de se livrar o mais rápido possível do bebê que estava dentro dela.
Os médicos, já bem animados, colocaram Isabela em um quarto e foram comemorar o ano novo. Ela sofria, gritava e pedia ajuda, mas apenas uma vez, uma enfermeira apareceu no quarto e gritou com Isabela: "Não grite, é feriado e você está gritando como uma louca. Acha que é a primeira ou a última a dar à luz aqui?" Grande coisa. Quando começou a hemorragia e Isabela começou a perder a consciência, os médicos correram para o quarto dela. A moça desmaiou de dor e fraqueza e só acordou de manhã. "Eu dei à luz?" perguntou ela com a voz fraca, dirigindo-se a uma moça de jaleco branco que estava perto da saída. Ela se virou para Isabela e sorriu levemente. "Deu à luz. Um menino. Nasceu com quase 4 quilos. Um elefantinho de verdade. Posso vê-lo?" Alguns minutos depois, trouxeram-lhe o recém-nascido. Pegando-o nos braços e fazendo uma careta de dor, Isabela sentiu uma onda de felicidade e ternura que nunca havia experimentado. Ela segurava seu filho nos braços, e aquele momento parecia o mais feliz de todos os seus 24 anos de vida. Mãozinhas pequenas, narizinho rosa, cabelos escuros na cabeça, tudo era tão familiar, tão incrível, que Isabela sentiu medo. Ficou com medo ao pensar que teria que abrir mão daquele milagre. E ela não estava pronta para fazer isso. No dia seguinte, quando ela estava amamentando o filho recém-nascido, Ricardo invadiu o quarto. "Que diabos é isso?" berrou ele. "Por que ela está amamentando a criança? Eu não disse que assim que ela desse à luz era para tirar o bebê dela?" Ele arrancou o bebê dos braços de Isabela com força. Ela, que queria protestar, viu o olhar furioso de Ricardo e se calou. Ele levou o bebê para fora do quarto e, desde então, Isabela nunca mais viu seu filho. Trouxeram-lhe documentos e ela os assinou em silêncio. Por dentro, tudo se rasgava de dor e arrependimento, mas não havia como voltar atrás. Com suas próprias mãos, ela assinou os documentos que diziam que renunciava ao filho. Isabela tentou ligar para Ricardo, mas ele não atendia mais o telefone. Um homem de terno preto lhe trouxe vários maços de dinheiro no hospital. Era o pagamento. Por esse dinheiro, Isabela vendeu seu filho, como queria. Só que por dentro tudo se revirava de ódio de si mesma, de um sentimento de desprezo e de saudade do bebê, que lhe parecia a pessoa mais querida e mais importante de sua vida. "Estamos lhe dando alta, mas recomendamos fortemente que procure um ginecologista", disse o médico com voz severa, entregando-lhe os documentos de alta. "Você precisa de mais exames e tratamento." "Tratamento?" perguntou Isabela, indiferente, olhando para os documentos. "Para quê? Tratar o quê?" O médico olhou para ela com surpresa. "Você teve um parto difícil, em consequência do qual perdeu a capacidade de ter filhos. Os médicos não lhe disseram nada?" "O quê?" Isabela encarou o homem de jaleco branco. O que ele estava dizendo? Talvez fosse uma piada de mau gosto ou uma tentativa de Ricardo de acabar com ela de vez. "Como assim? Perdi? Eu não posso mais ter filhos?" "Infelizmente, sim", o médico assentiu. "Aqui está escrito o seu diagnóstico. E você deve procurar um médico o mais rápido possível para iniciar a terapia hormonal." Do hospital, Isabela saiu com as pernas bambas. Na bolsa, ela tinha documentos que diziam, em preto e branco, que ela era estéril. O parto difícil, que terminou em cirurgia, foi a causa de sua infertilidade. Agora, o futuro brilhante no qual Isabela teria uma família de verdade e filhos poderia ser esquecido para sempre. Em vez disso, em algum lugar, estava seu filho, o único filho de Isabela, que ela, com as próprias mãos, entregou ao pai dele, que pagou uma boa indenização. Após a visita a outro médico, o diagnóstico foi confirmado. Isabela estava em pânico, e ainda por cima, a reestruturação hormonal do corpo após o parto. A moça chorava constantemente, faltava-lhe ar nos pulmões. Ela era atormentada por pesadelos. Nos curtos intervalos de tempo em que Isabela conseguia adormecer, ela sempre sonhava com um bebezinho que segurava nos braços e que Ricardo lhe tirava. Nesses sonhos, Ricardo não era um homem, era um monstro assustador com olhos vermelhos, de cuja boca saíam línguas de fogo. O homem assustador continuava assustador mesmo nos sonhos de Isabela. Ela surtou. Foi para sua cidade natal. Procurava por Ricardo, sua esposa e o filho.
Apenas uma vez ela conseguiu ver Ricardo empurrando um carrinho de bebê. Aproximar-se dele, Isabela não se atreveu. Ela tinha medo daquele homem, uma pessoa que, com um estalar de dedos, poderia destruir ela e sua família. Voltando para São Paulo, Isabela tentou esquecer tudo. Conseguiu um emprego de secretária, mudou-se do apartamento que Ricardo alugava para ela, indo para a periferia. De lá, ela levava 2 horas todos os dias para chegar ao trabalho e depois o mesmo tempo para voltar. Essas longas viagens a esgotavam, mas pelo menos a impediam de pensar em seu filho. Todo o dinheiro recebido de Ricardo, Isabela transferiu para a conta de um centro de reabilitação infantil, não deixando um centavo para si. Aquele dinheiro lhe parecia sujo, uma marca que ela teria que carregar pelo resto da vida. Um ano após o nascimento do filho, Isabela se acalmou um pouco. Ela conheceu um homem que morava no mesmo prédio. Eles começaram uma amizade. Alguns meses depois, a amizade se transformou em algo mais sério, e na primavera, Isabela se mudou do apartamento alugado para o apartamento de um quarto de Vinícius. "Quero te apresentar a minha mãe", anunciou ele solenemente. "Ela mora no prédio ao lado, e até agora eu não tive coragem de contar a ela que tenho você." "Por quê?" surpreendeu-se Isabela. "Você tem 30 anos. Por que esconder sua vida pessoal da sua mãe?" Vinícius hesitou. "É que a mamãe ainda sofre porque eu me divorciei da minha primeira esposa. Ela gosta muito da Alessa. Não consegue me perdoar por ter decidido me divorciar." "E por que vocês se divorciaram?" perguntou Isabela, sem muito interesse. Embora gostasse de Vinícius e se sentisse bem ao lado dele, não sentia por ele os mesmos sentimentos intensos que sentiu por Ricardo e depois por Pedro. Era como se alguém tivesse removido do corpo de Isabela o sensor responsável pelo amor por homens. "Ela me traiu", respondeu Vinícius secamente. E Isabela decidiu que não se meteria na vida pessoal de seu atual namorado. A mãe de Vinícius claramente não ficou feliz com o fato de seu filho ter se mudado com uma caipira. As paulistanas não gostavam muito de pessoas da periferia, e Dona Ana era uma daquelas mães que acreditava que seu filho merecia uma mulher melhor do que uma caipira. "Belinha, e o que você faz?" perguntou Dona Ana, pronunciando o nome de Isabela de uma forma particularmente hostil e olhando-a com um olhar penetrante. "Eu trabalho como secretária", respondeu Isabela, tentando manter o rosto impassível. "Sou formada em ciências políticas. Trabalhei um tempo em uma agência de relações públicas. Depois, pedi demissão e consegui um emprego como assistente de diretoria." "E por que você não continuou trabalhando na sua área?" perguntou a mãe de Vinícius com curiosidade, continuando a fuzilar Isabela com o olhar, como se tentasse ver através de sua interlocutora. "Porque eu tenho nojo desses políticos." Isabela quis gritar, mas se conteve e até tentou sorrir. "Talvez um dia eu volte para essa área", respondeu ela. "Por enquanto estou satisfeita com meu cargo e meu salário." "Sim, em São Paulo os salários são bons", sorriu Dona Ana. "Não é como na sua. Me lembre de onde você é." Isabela sorriu, sentindo na pele a antipatia da mãe de Vinícius. Claro, a mulher, embora amasse seu filho incondicionalmente, não aprovava sua escolha, e a decisão de Vinícius de morar com Isabela a irritava. Um mês depois, ele pediu Isabela em casamento, e ela aceitou. Não tanto por um grande amor por Vinícius, mas pelo desejo de criar uma família e viver uma vida tranquila, uma vida em que não haveria filhos. Sobre o fato de ser estéril, Isabela não disse nada a Vinícius. Eles começaram a morar juntos, e a vida de Isabela se transformou em uma rotina cinzenta e monótona. Casa, trabalho, casa, cuidar do marido, limpar o apartamento e pensamentos constantes sobre o filho, que vivia longe da mãe e não sabia a verdade sobre como veio ao mundo. Isabela acompanhava a vida de Ricardo, sabia que ele se tornara governador, superando seu concorrente por apenas 7%. A imprensa escreveu que o filho do governador fora gerado por uma mãe de aluguel, mas poucos sabiam que essa mãe de aluguel era Isabela. O menino foi chamado de João, em homenagem ao pai de Ricardo, e já tinha 1 ano e meio. Ao visitar os pais, Isabela sempre tentava ver o pequeno João, pelo menos de longe, pelo menos por alguns minutos. Ela invariavelmente ia até a casa de Ricardo e, escondida atrás das árvores, observava o que acontecia no terreno da casa do governador.
Corriam boatos de que Ricardo planejava se mudar para a capital do estado, e então as chances de ver João se tornariam cada vez mais remotas. A vida com Vinícius não era o conto de fadas que Isabela havia imaginado para si mesma 2 anos antes. Eles viviam tranquilamente, até tranquilamente demais para chamar seu casamento de feliz. Vinícius não dizia uma palavra sobre futuros filhos, e Isabela nunca confessou a ele que não poderia lhe dar um herdeiro por problemas de saúde. Eu não o amo. A cada vez, esse pensamento a picava como uma agulha por dentro. Ela dizia a Vinícius algumas palavras carinhosas, mas não sentia nada por seu marido além de gratidão e da oportunidade de morar em São Paulo. Não era amor, mas algo cinzento que parecia um túnel escuro e sem fim, atravessando toda a sua vida. Casou, mas não tem filhos, dizia-lhe a mãe com um tom de ofensa na voz. Por que você e o Vini não têm filhos? Ainda é cedo, respondia Isabela. Ela entendia que não gostava da vida que levava, e não porque não era a vida com que sonhara, mas porque o mais importante de sua vida desapareceu naquela noite de Ano Novo, quando Isabela foi parar no centro perinatal. Que Vinícius tinha outra vida, Isabela descobriu por acaso. Ao sair para o trabalho, ela de repente se lembrou, no meio do caminho, que havia esquecido a sopa no fogo. O pensamento de que um incêndio poderia acontecer em casa a atingiu como água gelada. Ela voltou para casa e, ao entrar no apartamento, ouviu a voz de Dona Ana. A sogra, como provavelmente sempre fazia, estava inspecionando o apartamento da nora. Ela está sempre no telefone e não desligou a sopa. O que ela tem na cabeça? Com certeza, amantes. Eu disse ao Vini que ele estava cometendo um erro. Casar com ela é vazia, boba, fria como um peixe. Ela não ama o Vini. E ele a ama. Isabela parou, ouvindo as palavras de Dona Ana. Ali estavam as palavras que ela precisava ter ouvido há muito tempo. Fria e boba. Era assim que a mãe do marido a via, e era assim que Isabela se via. E por todas essas falhas ela carregaria sua cruz até o fim de seus dias. Isabela queria isso? Não. A Alessa está esperando um filho dele, continuou a sogra. E Isabela, parada no corredor, ouvia o discurso de Dona Ana. Sim, a Alessa está grávida dele, e o Vini quer tanto parecer bonzinho. Só que ele nunca superou o amor pela primeira esposa. Ele vai voltar pra ela, você vai ver. Dessa caipira aproveitadora, ele precisa se livrar imediatamente. Isabela correu pro corredor, mas não foi pro trabalho. Subiu para o último andar, esperou a sogra sair de casa e depois correu para o apartamento. Jogou todas as suas coisas em uma mala, escreveu um bilhete para Vinícius e foi para a rodoviária. Ela precisava ir para casa. Precisava resolver o mais rápido possível o inferno que era a vida de Isabela nos últimos 2 anos, e precisava se livrar dele. Vinícius ligou quando Isabela estava na metade do caminho de casa. Ao voltar para o apartamento, ele encontrou o bilhete dela e se arrependeu. Sim, eu não consigo controlar meus sentimentos pela Alessa. Então volte para ela. Criem seu filho juntos, respondeu Isabela, sem sentir um pingo de ciúme ou raiva do marido. Ela não o amava. Então, de onde viria o amor dele? O casamento deles foi uma tentativa mútua de esquecer o passado, mas nenhum dos dois conseguiu. Seja feliz, disse Isabela no final. E desligou. Da rodoviária, ela não foi para a casa dos pais, mas para a casa de Ricardo. Isabela ia se ajoelhar, implorar a Ricardo que a deixasse pelo menos ver o filho. Isabela estava disposta a tudo, mas primeiro pelo menos tentaria trazer de volta à sua vida seu filho, o único, seu, e outros em sua vida não haveria mais. A porta foi aberta por Eugênia. Chorosa, pálida, ela olhava para Isabela sem piscar. O que você esqueceu aqui? Perguntou ela. Veio dançar sobre os ossos? Que ossos? Isabela olhou para Eugênia sem entender. Eu quero falar com o Dr. Ricardo sobre o João. Você está brincando? Perguntou Eugênia, e começou a chorar, deslizando pela parede. Isabela a amparou. Ajudou a chegar ao sofá da sala, e então viu um menino pequeno, que estava parado hesitante na entrada do cômodo. Seu coração bateu descontroladamente. Era seu filho, Joãozinho. Sussurrou Isabela, e depois sorriu. O menino sorriu de volta para ela, e dentro de Isabela foi como se uma enorme geleira se partisse. Leva ele! Gritou Eugênia. Eu não preciso dele. Agora que o Ricardo se foi,
Seu filho não me serve pra nada. Ele nunca me serviu pra nada. Você o impôs a mim e ao Ricardo. O que aconteceu com o Dr. Ricardo? Isabela empalideceu ao ouvir as palavras de Eugênia. Morreu, respondeu ela, e sorriu. Um sorriso que mais parecia um esgar. Infarto. Leva o garoto e desaparece. Isabela se aproximou do filho e o pegou no colo. João se agarrou ao pescoço dela, segurando-a com seus dedinhos finos. Ela recebeu de Eugênia os documentos do menino e uma quantia em dinheiro que a encheu de felicidade, vinda da viúva infeliz. Quem é você? Perguntou João, enquanto eles entravam no táxi. Eu. Isabela olhou nos olhos do menino e, com um movimento quase imperceptível, enxugou uma lágrima. Vamos a um lugar, e depois eu te conto tudo. Eles estavam a caminho da casa dos pais de Isabela. Ela teria uma conversa difícil com os pais. Depois, precisaria cuidar dos documentos do filho. O inferno acabou, pensava ela, apertando a mãozinha do filho. Se isso não tivesse acontecido, eu teria enlouquecido. Ela abraçou João e o apertou contra si. O menino não se afastou, desenhando com o dedo no vidro do carro alguns padrões. Isabela inalava o cheiro de seu filho e sorria por entre as lágrimas. Tais sentimentos ela nunca havia experimentado antes. E dificilmente outra coisa poderia se comparar ao que acontecia dentro dela. E era simplesmente uma felicidade incondicional.